Bem, dando continuidade ao nosso bloco 6, vamos dar a revisão com relação aos ácidos nucleicos, né? Como fica um pareamento das bases nitrogenadas entre os DNAs, tá? De DNA para RNA, entre os RNAs, quer dizer, leitura de RNA para RNA, e depois a leitura de DNA para RNA. Então a gente vai confrontar com relação a essas bases, ter um macetinho legal para a gente poder desenvolver nisso aí. Tá? É só seguir a ordem em relação à tabela que fica tranquilo para a gente responder essa questão. Para você completar essa tabela do que vai ser estabelecido para a gente aí, você tem a leitura de DNA para DNA, leitura de DNA para RNA e a leitura de RNA para RNA. Então isso aqui tem que ser memorizado, tá? É fácil, né, você lembrar isso, porque a leitura sempre se dá entre uma adenina, que é uma base púrica, com a timina, que é uma base pirimídica. Você vai lembrar aqui do cantor Aguinaldo Timóteo, tá? E aqui, finalmente, ó, guanina com citosina, que é Gal Costa, né? Os cantores são colocados aqui, então é fácil você lembrar Aguinaldo Timóteo e Gal Costa, que é o pareamento clássico, né? Esses tracinhos não estão aqui de enfeite, esses tracinhos significam pontes de hidrogênio. Então, entre uma adenina e uma timina, são estabelecidas duas pontes de hidrogênio entre as bases. Entre o pareamento de guanina com citosina, são estabelecidas 3 pontes de hidrogênio. Portanto, a ligação de guanina e citosina ela é mais estável, ela é mais firme do que a ligação entre adenina e timina. Tá? De DNA para RNA tem uma surpresa, olha. No lugar onde tem adenina no DNA, vai ser lido uracila no RNA, porque à esquerda vai ficar a lista do material que é ligado ao efeito das bases nitrogenadas presentes no DNA, e à direita no RNA. Então aqui já tem um diferencial. Ó. A timina é substituída pela uracila. Se eu tiver timina no DNA, vai ser lido com adenina no RNA, porque a adenina é comum em ambos. Tá? Tanto o DNA como o RNA tem adenina. E eu tenho guanina lido com citosina, e quando eu tiver citosina no DNA, vai ser lido com guanina no RNA, vice-versa. Tá? Então não tem problema. Então as estrelas de diferenciação são isso. Timina é material genético contido em DNA e uracila é material genético contido em RNA, e ambos fazem a leitura de adenina, que está presente tanto no DNA como no RNA. Tá? De RNA para RNA fica assim, ó. Eu tenho adenina lida com uracila, né, latido de cachorro, e aqui você tem guanina lida com citosina, que é Gal Costa aqui. Tá? Eu falo grosseiramente para meus alunos que isso aqui é Valdir Soriano, eu não sou cachorro não, latido de cachorro. Por mais absurdo que seja, ninguém esquece dessa coisa medonha aí. Então vamos lá. Ó. Como os pareamentos é sempre uma proporção de 1 para 1, podemos fazer um cálculo percentual, tá? Na situação que é apresentada aí, na quantidade de bases nitrogenadas presentes na molécula de DNA. Como é que seria isso? Isso é um outro tipo de questão que os vestibulares gostam muito de colocar na prova, né? Para estabelecer nesse tipo de arranjo. Então vamos começar dentro de um processo de cálculo do quantitativo de bases nitrogenadas presentes na molécula de DNA. Então vamos considerar assim, ó. Assim, se uma molécula de DNA contiver 20% desse aminoácido chamado de adenina, então, obrigatoriamente, ele vai ter que ter 20% do outro aminoácido que faz pareamento com a adenina, que é a timina. Isso é obrigatório. Aí, se eu somar os dois, 20% de adenina mais 20% de timina, vai me corresponder a 40% da molécula, né, do DNA avaliada. Então, de 100% eu desconto 40%, vai me dar 60% restante. Tá? Ele é 60% das outras bases que são quem? São a citosina, e a citosina sempre se pareia com guanina. Né? É Gal Costa, está lá. Portanto, é 60% para os dois, mas como os dois têm a proporção de 1 para 1, né? Então é 60% dividido por 2, portanto, para cada um vai valer 30%. Então eu vou ter 30% de citosina pareado com 30% de guanina, que somando os dois faz o total de 60%. Belezura? Tem várias fórmulas, você pode variar isso aqui, né, com outros valores. Por exemplo, você pode dar 15% para adenina, então obrigatoriamente vai ser 15% para timina. 15 com mais 15 dá 30, então vai sobrar 70. Então vai ser 35% para citosina, 35% para guanina, que somando os dois dá 70%. É assim que você vai treinando esse tipo de exercício, né, para ficar fera nesse assunto, que também o pessoal gosta de explorar isso no vestibular. Então vamos continuar nesse exercício aqui, ó, de uma resistência de revisão, para a gente trabalhar. Num DNA de um organismo tem 18% das bases nitrogenadas constituídas de citosina. Quais as outras bases nitrogenadas devem existir nesse DNA e em que proporções? Então vamos lá. Ó. A regra, né, é a regra que segue aqui, a regra chamada Chargaff, em que o somatório das bases púricas, tá, ele tem que ser igual ao somatório das bases pirimídicas, ou então
a soma entre as bases púricas dividido pelas bases pirimídicas sempre vai dar igual a 1, porque vai fechar sempre em iguais proporções para todos eles, não vai fechar em 1. Então vamos ver isso na prática, como é que seria, tá? Na resolução desse evento aí. Você tem a somatória de bases púricas e bases pirimídicas, tá? No que é colocado na regra de Chargaff aí. Então vamos lá. Ó. Se eu tenho 18% de citosina, então obrigatoriamente eu vou ter que ter 18% de guanina, porque citosina sempre se pareia com guanina na proporção de 1 para 1. Ok? Somando os dois, 18 mais 18 vai me dar um total de 36%. Aí eu tenho a molécula como inteiro. Molécula de DNA analisada, 100%, né, da molécula de DNA e 36% já é constituída de citosina e guanina. O que restar aí, né, vai ser adenina e timina, o somatório dos dois. Né? Então o que vai acontecer? 100% menos os 36% já de constituição de citosina e guanina no total, vai me restar 64% de adenina e timina, o somatório dos dois. Como a proporção dele é 1 para 1, eu vou dividir 64 por 2, vai me dar 32% de adenina e 32% de timina. Resolvida a questão. Tá? Então tá beleza esse assunto aí. Estudem isso porque isso é expressivo em vestibular. Quais os modelos estruturais que ocorrem entre as bases nitrogenadas? Então, dentro dos modelos estruturais, vamos ver o que ele vai destacar aqui para a gente aqui. Ó. Eles podem conter anéis simples, né, que são hexagonais, portanto são de 6 lados, interligados por átomos que são de nitrogênio. Daí o nome do modelo espacial é chamada base nitrogenada. Ou então ele é constituído de um duplo anel, sendo um que é hexagonal e o outro que tem a forma de um pentágono. Então ele é pentagonal, conforme a tabela abaixo, que vai ser representada aqui. Quem tem só um anel, ele é chamado pirimídica. Quem tem 2 anéis é chamado de púrica. Tá? Estou tornando a relembrar esse assunto aqui porque tem uma frequência legal isso em vestibulares. Então está aqui, ó. As bases púricas, né, são representadas por adenina e guanina, são chamadas de bases nitrogenadas porque tem nitrogênio na constituição dos seus anéis. Tá? E as bases pirimídicas são 3 modelos, citosina, timina e uracila. Tá? Repara que a uracila na organização ela é a mais simples de todas. Tá? E ela é usada como elemento de referência histórica evolutiva na montagem de timina e citosina segundo as ideias dos cientistas aí. Tá? Então vamos lá. A letra A refere-se à base nitrogenada conhecida como adenina. A letra G, a base nitrogenada conhecida como guanina. A letra C, a base nitrogenada conhecida como citosina, ela é pirimídica. A letra T, base nitrogenada exclusiva do DNA conhecida como timina, não pode esquecer desse detalhe. E base nitrogenada exclusiva do RNA conhecida como uracil ou uracila. Ok? Quem tem duplo anel, um anel hexagonal e pentagonal na sua organização, é conhecido como base púrica. Quem tem um anel simples, apenas um anel hexagonal, é chamado de base pirimídica. Tá? Então está um exercício bem legal para vocês poderem fazer uma revisão aí e trabalhar direitinho esse negócio na memória de vocês aí. Não esquece não. Ok? Como é que ocorre a síntese proteica? Vocês já sabem, né? Envolve 4 personagens. Envolve o DNA, envolve o RNA mensageiro, envolve o RNA ribossômico e o RNA transportador. O RNA ribossômico ele é simplesmente chamado de ribossomo ou ribossoma. Tanto faz, depende da frescura do autor. Ok? Então, dentro dessa constituição fica lá. Ó. O código genético foi decifrado após inúmeros cálculos, envolvendo os cálculos dessa disciplina fantástica que é matemática. Okay? E tentativas laboratoriais para esboçar um painel único que representa todas as possíveis combinações de leituras nos 20 tipos de moléculas que formam as proteínas, ou os 20 tipos de aminoácidos. E que podem se ligar para a montagem, tá, de uma determinada proteína. Sempre regido o grande chefe da célula, né, pela molécula-chefe, que é o DNA. É ele que tem ele é detentor do projeto para a montagem da proteína. Portanto, ele é o engenheiro civil aí. No quadro ilustrado abaixo, você estará diante da combinação a partir de um RNA mensageiro. A leitura do quadro é de um RNA mensageiro. Então vamos ver como é que fica essa situação aqui. Ó. Que tipo de aminoácidos é lido, né, pelo códon, né, sendo essa sequência AAA, que é uma trinca, você sabe que a trinca, né, do códon AAA, eu preciso de 3 bases nitrogenadas para ler um aminoácido, ou então ler CGU, né, que é um outro tipo de leitura. Então vamos ver aqui. Ó.
Primeira base, a primeira leitura é essa. Isso aqui o pessoal gosta muito de explorar também em vestibulares para lhe dar a competência de analisar a tabela. A primeira leitura é sempre feita deste lado, é a primeira leitura, representada aí, ó, primeira leitura. A segunda leitura é feita em linha, segunda leitura. E a última leitura ocorre desse lado aqui, ó, terceira leitura. Tá? Ocorre nessa coluna aqui. Então vamos seguir a representação. A. Como é que eu localizo isso? Ó, a primeira leitura é A, então está nessa faixa aqui, ó. De novo, para representar vocês, ó. Eu tenho a posição A, que é a linha A, essa aqui, então ele está nessa linha. A segunda leitura também é A, então está nessa coluna A aqui, segunda linha. Então, cruzando essa com essa, eu sei que o que eu estou procurando está aqui, ó. Aí você só possa achar a última sequência, A, está aqui, ó. A, me dá essa sequência, localizei ele na tabela, então aqui me dá a formação de lisina. Primeira leitura, segunda leitura é colunar, e a terceira coluna eu procuro aqui onde está o A e puxo a linha para cá e acho a leitura, ó, A, e entra aqui, ó, e codifica ó, o aminoácido chamado lisina. Tá aí. Joinha? Vamos ver CGU. Eu acho a primeira leitura nesse lado. Onde é que está o C? Tá vendo? C. Então ele está nessa linha aqui, ó. É CG. Então a primeira leitura aqui e o G está aqui, ó, nessa coluna. Então vai ser C, tá vendo? Ó, no que é colocado. O aminoácido aqui é chamado lisina, vamos lá. Ó. Aqui é C, tá vendo? Primeira leitura. Vou chegar até a coluna G e vou cruzar os dois, ó. E é CGU. CGU, eu pego o U daqui, ó. E vou achar o código exatamente onde está aqui. CG1 me dá a leitura de um código genético chamado arginina. Ok? Lógico que esses nomes aqui você não precisa memorizar, não. O pessoal vai lhe passar os nomes desses aminoácidos em questão. O que é da sua competência é você tentar fazer a leitura conforme está orientado nessa tabelinha aí, viu? Para não ter nenhum tipo de problema para vocês aí. Valeu? Vamos dar uma interrupção aqui. Você torna a fazer várias repetições, pode fazer várias combinações de 3 em 3 bases nitrogenadas e tenta achar essa leitura treinando como é que se faz isso na tabela, tá? Daqui a pouquinho eu volto.